Vamos lá então, retomando o nosso estudo do livro Nosso Lar, autoria espiritual de André Luiz, psicografia do Chico. Nós vamos estudar hoje a partir do capítulo número 42, a palavra do governador. Vamos para o 43, em conversação, e, dependendo do desenvolvimento, 44, as trevas. Nós vimos no nosso último encontro, o capítulo 39, ouvindo a senhora Laura, né, quando André Luiz então conversava com a mãe de Lísias sobre aquela situação de Tobias, né, do casamento, do reencontro no plano espiritual, e trouxe para ele, né, muitas lições sobre esse tipo de sentimento, né, que no plano espiritual se desenvolve. Depois, no item 14, quem semeia colherá, falando aqui, né, de um resgate, né, que resgate não, né, de um reencontro com uma situação que André Luiz encontrou no plano espiritual. E depois aqui no item número 40, no capítulo 41, convocados à luta, era então o início da Segunda Guerra Mundial, em setembro de 1939, invasão da Polônia pela Alemanha nazista, e aí então ao mesmo tempo começavam, né, todos os distúrbios relativos à guerra, e o mundo espiritual então se preparando para poder prestar o auxílio necessário. E alguns ensinamentos importantes que André Luiz trouxe para nós, que inicialmente, né, o plano espiritual superior especial sempre considera que as nações que são agressoras não são inimigas, mas são aqueles grupos desordeiros, né, que acabam provocando tamanho sofrimento e depois terão que conviver com as consequências disso tudo. André Luiz, então, junto a Tobias, bom dia, Arnaldo, caminhava pelas ruas de Nosso Lar, da colônia, ouvindo ali ouvindo as conversas, né, daqueles que beleza, aqueles que se caminhavam para o Ministério da Comunicação para receberem notícias, né, do mundo físico, dos seus compatriotas, de seus familiares e amigos, e aí então mostrando no plano espiritual também uma grande preocupação por todos, né? E aí então o ministro Clarencio trouxe para nós aqui então, ministro Esperidião, desculpem, deixa eu ver aqui, do próprio governador, né? O governador então trouxe essa mensagem breve para todos os moradores, né, os habitantes da colônia. Ele disse assim, né, irmãos de Nosso Lar, não vos entregueis a distúrbios do pensamento ou da palavra. A aflição não constrói, a ansiedade não edifica. Saibamos ser dignos do clarim do Senhor, atendendo-lhe à vontade divina no trabalho silencioso em nossos postos. Depois ele finaliza, né, aquela voz clara e veemente de quem falava com autoridade e amor, operou singular efeito na multidão. No curto espaço de 1 hora, toda a colônia regressava à serenidade habitual. Então, aqui dos preparativos, a convocação, né, de todos os trabalhadores para se dedicarem às atividades, especialmente dando atenção a esse evento que é tão problemático. E aqui então, no capítulo 42, a palavra do governador. Agora a gente vai então com mais detalhes, né, conhecendo um pouquinho desses esclarecimentos durante esse período. E diz assim para nós: para o domingo imediato à visita do Clarim, prometeu o governador a realização do culto evangélico no Ministério da Regeneração. O objetivo essencial da medida, esclareceu Narcisa, seria a preparação de novas escolas de assistência no auxílio e núcleos de adestramento na regeneração. Precisamos organizar, disse ela, determinados elementos para o serviço hospitalar urgente, embora o conflito se tenha manifestado tão longe, bem como exercícios adequados contra o medo. Contra o medo? Acrescentei admirado. Como não? Objetou a enfermeira atenciosa. Talvez estranho, como acontece a muita gente, a elevada porcentagem de existências humanas estranguladas simplesmente pelas vibrações destrutivas do terror, que é tão contagioso como qualquer moléstia de perigosa propagação.
Classificamos o medo como um dos piores inimigos da criatura, por alojar-se na cidadela da alma, atacando as forças mais profundas. Observando minha estranheza, continuou: não tenha dúvida, a governadoria, nas atuais emergências, coloca o treinamento contra o medo muito acima das próprias lições de enfermagem. A calma é garantia do êxito. Mais tarde compreenderá tais imperativos de serviço. Não encontrei argumento de contestação para retrucar. Na véspera do grande acontecimento, tive a honra de integrar o quadro de cooperadores numerosos no trabalho de limpeza e ornamentação natural do grande salão consagrado ao chefe-maior da colônia. Experimentava então ansiedade justa. Ia ver pela primeira vez, ao meu lado, o nobre condutor que merecia a veneração geral. Não me sentia sozinho em semelhante expectativa, porque havia inúmeros companheiros nas minhas condições. Tive a impressão de que toda a vida social do nosso ministério convergiu para o grande salão natural, desde o raiar de domingo, quando verdadeiras caravanas de todos os departamentos regeneradores chegavam ao local. O grande coro do templo da governadoria, aliando-se aos meninos cantores das escolas do esclarecimento, iniciou a festividade com o maravilhoso hino intitulado Sempre Contigo, Senhor Jesus, cantado por 2.000 vozes ao mesmo tempo. Suas melodias, de beleza singular, encheram a amplidão. O murmúrio doce do vento, canalizado em vagas de perfume, pareciam responder às harmonias suaves. Havia permissão geral de ingresso ao enorme recinto verde para todos os servidores da regeneração, porque, conforme o programa estabelecido, o culto evangélico era dedicado especialmente a eles, comparecendo os demais ministérios por numerosas delegações. Bom dia, Gilda. Pela primeira vez tive à frente dos olhos alguns cooperadores do Ministério da Elevação e União Divina, que me pareceram vestidos de brilhantes claridades. A festividade excedia a tudo que eu pudesse sonhar em beleza e deslumbramento. Instrumentos musicais de sublime poder vibratório embalavam de melodias a paisagem odorante. Às 10 horas chegou o governador, apanhado pelos 12 ministros da regeneração. Nunca esquecerei o vulto nobre e imponente daquele ancião de cabelos de neve que parecia estampar na fisionomia, ao mesmo tempo, a sabedoria do velho e a energia do moço, a ternura do santo e a serenidade do administrador consciencioso e justo. Alto, magro, envergando uma túnica muito alva, olhos penetrantes e maravilhosamente lúcidos, apoiava-se num bordão, embora caminhasse com aprumo juvenil. Satisfazendo minha curiosidade, Salustio informou: o governador sempre estimulou as atitudes patriarcais, considerando que se deve administrar com amor paterno. Sentando-se ele na tribuna suprema, levantaram-se as vozes infantis, seguidas de harpas caridosas, entoando o hino A Ti, Senhor, nossas vidas. O velhinho enérgico e amorável passeou o olhar pela assembleia compacta, constituída de milhares de assistentes. Em seguida abriu um livro luminoso que o companheiro me informou ser o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, folheou-o atento e depois leu em voz pausada. E ouvireis falar de guerras, de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Palavras do Mestre em Mateus, capítulo 24, versículo 26. Aqui no trecho, ouvireis, acabei lendo aqui sem acento, ouvireis falar em guerras e rumores de guerras. Então aqui é o trechinho dessa passagem de Mateus. Lembrando, mais uma vez, que esse encontro do governador ele era voltado especialmente, embora toda a colônia estivesse presente acompanhando esse discurso dele,
mas especialmente para os trabalhadores da regeneração, que eram aquele departamento, né, que eram daquele departamento, que teriam um trabalho especial para o acolhimento dos espíritos que não apenas viriam ter o desencarne da guerra, trazendo todas as perturbações, mas dos próprios pacientes que estavam ali reclusos, né, ou internados, na verdade, que eram pacientes que vinham em condições bastante perturbadas, em condições de bastante sofrimento. Então, as vibrações e os rumores da guerra provocariam, de um modo geral, naquele departamento, uma agitação muito grande. E para isso, então, afetariam não apenas os pacientes, mas também os próprios trabalhadores. Por isso, então, uma palavra dedicada especialmente a eles, para que mantivessem o equilíbrio e trabalhassem para a manutenção do equilíbrio também dos pacientes que ali estavam e daqueles que chegariam. Então, por isso, uma atenção especial para aquele grupo, que era exatamente aquele grupo que tinha aquele contato imediato com o plano físico, né, de resgate e de assistência. Diz aqui então para nós. Só um instantinho, achar aqui. Tá. Volume de voz consideravelmente aumentado pelas vibrações elétricas, o chefe da cidade orou comovidamente, invocando as bênçãos do Cristo, saudando em seguida os representantes da união divina, da elevação, do esclarecimento, da comunicação e do auxílio, dirigindo-se com especial atenção a todos os colaboradores do trabalho de nosso ministério, né, que era o da regeneração. Impossível descrever a entonação doce e enérgica, amorosa e convincente daquela voz inesquecível, bem como traduzir o papel humano, no papel humano, as considerações divinas do comentário evangélico, vazado em profundo sentimento de veneração pelas coisas sagradas. Finalizando em meio de respeitoso silêncio, dirigiu-se o governador de maneira particular aos servidores da regeneração, exclamando mais ou menos nesses termos: é para vós, irmãos meus, cujos labores se aproximam das atividades terrestres com mais propriedade, que dirijo meu apelo pessoal, muito esperando da vossa nobre dedicação. Elevemos ao máximo nosso padrão de coragem e de espírito de serviço. Quando as forças da sombra agravam as dificuldades das esferas inferiores, é imprescindível acender novas luzes que dissipem na terra as trevas densas. Consagrarei o culto de hoje a todos os servidores deste ministério, votando-lhes de modo particular a confiança do meu coração. Não me dirijo, pois, neste momento aos nossos irmãos cujas mentes já funcionam em zonas mais altas da vida, mas a vós outros, que trazeis nas sandálias da recordação os sinais da poeira do mundo, para exalçar a tarefa gigantesca. Nosso lar precisa de 30.000 servidores adestrados no serviço defensivo, 30.000 trabalhadores que não meçam necessidade de repouso nem conveniências pessoais, enquanto perdurar nossa batalha com as forças desencadeadas do crime e da ignorância. Haverá serviço para todos, nas regiões de limite vibratório, entre nós e os planos inferiores, porque não podemos esperar o adversário em nossa morada espiritual. Nas organizações coletivas, é forçoso considerar a medicina preventiva como medida primordial na preservação da paz interna. Somos, em nosso lar, mais de 1 milhão de criaturas devotadas aos desígnios superiores e ao melhoramento moral de nós mesmos. Seria caridade permitir a invasão de vários milhões de espíritos desordeiros? Não podemos, portanto, hesitar no que se refere à defesa do bem. Sei que muitos de vós recordais, neste instante, o grande crucificado. Sim, Jesus entregou-se à turba de amotinados e criminosos por amor à redenção de todos nós, mas não entregou o mundo à desordem e ao aniquilamento. Todos devemos estar prontos para o sacrifício individual, mas não podemos entregar nossa morada aos malfeitores.
Lógico que a nossa tarefa essencial é de confraternização e paz, de amor e alívio aos que sofrem. Claro que interpretaremos todo mal como desperdício de energia e todo crime como enfermidade da alma. Entretanto, nosso lar e um patrimônio divino que precisamos defender com todas as energias do coração. Quem não sabe preservar não é digno de usufruir. Preparemos, pois, legiões de trabalhadores que operem esclarecendo e consolando na terra, no umbral e nas trevas, em missões de amor fraternal. Mas precisamos organizar neste ministério, antes de tudo, uma legião especial de defesa, que nos garanta as realizações espirituais em nossas fronteiras vibratórias. Esse aqui então foi o discurso do governador, tratando exatamente dessa ideia, né? Porque quando nós vemos situações de tamanha perturbação como essa, aquele sentimento de caridade ele se manifesta de uma forma muito patente. Então, e a caridade muitas vezes ela é confundida com permissividade. Então existe uma diferença muito grande entre a caridade do sim e a caridade do não, para aquele que recebe esse tipo de atenção. Mas para aquele que pratica a caridade, tanto o sim como o não visa o bem comum, visa o bem geral e o bem daquele que recebe essa assistência. Nesse caso, então, de todos os espíritos que viriam para nosso lar, como foi o caso que nós vimos, por exemplo, um pouco mais para trás, num dos capítulos que André Luiz comentava, quando ele encontrou com aquela senhora que era uma aborteira. E aí então ela foi até a colônia, e aí então ela usava a justificativa de tentar ter feito o bem, ou de ter feito o bem da sua perspectiva, e queria assistência na colônia. E foi negada assistência a ela, porque ela ainda mantinha em sua mente aquele pensamento endurecido de que o mal que ela fez foi para o bem, do modo como ela interpretou. E, na verdade, ela não se deu conta da extensão da prática, né, do mal que ela praticou durante aqueles atos de ajudar, né, de provocar aqueles abortos. Então, dizer o não também é um gesto de caridade quando se visa um bem maior. Para nós ainda existe uma dificuldade muito grande de fazermos as interpretações corretas, né, de quando usar o sim ou quando usar o não. Muitas vezes você diz sim porque você sente pena do outro e, na verdade, você provoca um grande mal. E muitas vezes você diz não, né, com a necessidade de limitar a ação daquele que está fazendo mal para si próprio ou para outros, né, então acabam também não tendo essa compreensão. Não, o que foi colocado aqui, Tic-Teco, é que um pouco mais acima, no início desse capítulo, é que apesar da guerra ser distante, o ambiente planetário era um ambiente de grande perturbação. Então, assim, nós podemos imaginar que aquilo que nós vemos agora eram aqueles, né, que desencarnavam, que tinham alguma relação com a colônia, eram aqueles que tinham ali, que eram compatriotas, que tinham, né, que faziam parte daquelas nações que sofreram. Enfim, então, eles sofriam, vamos dizer assim, de uma forma indireta. Porque exatamente essa colônia, a gente imagina sempre, né? Essa colônia espiritual, ela se encontra em cima do Rio de Janeiro, e naquela época o Brasil ainda não estava em guerra com a Alemanha. A guerra veio depois, a declaração foi feita, né? Então, assim, nesse caso, para nós, nesse caso, o que André Luiz coloca era exatamente a grande mobilização e agitação que acontecia em nosso lar como uma referência para todas as demais colônias, sem tratar diretamente, por exemplo, das colônias que se encontravam ali sobre a Europa. Imaginemos uma colônia sobre a Alemanha, sobre o Japão, sobre a Itália, sobre a França, onde que eram ali, né, os principais protagonistas daquele grande conflito e onde tanta coisa aconteceu. Imaginar, por exemplo, uma colônia espiritual ali próximo a Hiroshima e Nagasaki, quando, em 1945, nós tivemos o lançamento das bombas. Ou mesmo, né, na Alemanha, na Polônia, em outros países, né, que foram bombardeados. E tanta gente desencarnou ao mesmo tempo nos campos de concentração. Enfim, então nós não tivemos aqui nesse livro uma descrição daquilo que aconteceu nas instituições e nos espíritos envolvidos de uma forma direta com a guerra. Mas aqui a gente vê quais são os efeitos colaterais.
né? Sim, sem dúvida, né? Aqui é para aqueles que foram acolhidos, que tiveram merecimento para terem esse atendimento. Agora, muitos daqueles que desencarnaram, né, em condições morais degradantes sofreram, sem dúvida nenhuma, todos os efeitos dos ambientes compatíveis com o seu modo de pensar e com seus valores, né? Então, aqui viriam apenas aqueles que teriam aquele merecimento, né? Dito então esse discurso, André Luiz complementa para nós, né? Assim continuou a discorrer por longo tempo, encarecendo providências de caráter fundamental, tecendo considerações que jamais conseguiria aqui descrever. Ultimando os comentários, repetiu a leitura do versículo de Mateus, invocando de novo as bênçãos de Jesus e as energias dos ouvintes para que nenhum de nós recebesse dádivas em vão. Comovido e deslumbrado, ouvi as crianças entoarem o hino que a ministra veneranda intitulara A Grande Jerusalém. O governador desceu da tribuna sob vibrações de imensa esperança, e foi então que brisas cariciosas começaram a soprar sobre as árvores, trazendo, talvez de muito longe, pétalas de rosas diferentes em maravilhoso azul que se desfaziam de leve ao tocar nossas frontes, enchendo-nos o coração de intenso júbilo. Então, nesse capítulo, vimos aqui, né, a preparação, né, pelo menos moral, dos trabalhadores da colônia, né, como foi colocado aqui, 30 mil servidores para atuarem, né, na defesa e também ali no acolhimento daqueles espíritos, e mais dos demais departamentos que não tinham ligação direta com o mundo físico, aquela preparação mental para que ajudassem na manutenção da paz e da harmonia. Porque muitos espíritos ali que não trabalhavam naquele departamento, como trabalhavam nas escolas, no esclarecimento, na comunicação, eram espíritos que precisavam também manter aquele equilíbrio, trabalharem pela manutenção da harmonia na colônia para que o trabalho fosse bem realizado. Porque de nada adianta você trabalhar com um departamento para que todos mantivessem a calma, sendo que os outros entrariam então em desespero. Então, por isso, essa preparação e a intervenção direta do governador junto a esses departamentos, em especial ao Departamento de Regeneração. No 43, bom dia, Miriam. Em conversação. O Ministério da Regeneração continuou cheio de expressões festivas, não obstante se haver retirado o governador ao seu círculo mais íntimo. Comentavam-se os acontecimentos. Centenas de companheiros se ofereciam para os trabalhos árduos na defensiva, assim correspondendo ao apelo do grande chefe espiritual. Procurei Tobias para consultá-lo sobre a possibilidade do meu aproveitamento, mas o generoso irmão sorriu na minha ingenuidade e falou: André, você está começando agora uma tarefa nova. Não se precipite solicitando acréscimo de responsabilidade. Haverá serviço para todos, disse-nos ainda agora o governador. Não se esqueça de que nas câmaras de retificação, as nossas câmaras de retificação constituem núcleos de esforço ativo dia e noite. Não se aflija. Recorde que 30 mil servidores vão ser convocados para a vigilância permanente. Destarte na retaguarda, serão muito grandes os claros a preencher. Identificando meu desapontamento, o bondoso companheiro, bem-humorado, acentuou depois de ligeira pausa. Contente-se com a matrícula na escola contra o medo. Creia que isso lhe fará enorme bem. Nesse ínterim, recebi grande abraço de Lísias, que integrara na festa a deputação do Ministério do Auxílio. Com a licença de Tobias, retirei-me em companhia de Lísias para gozar de palestra mais íntima. Conhece você, indagou ele, o ministro Benevenuto, aqui da Regeneração, o mesmo que chegou anteontem da Polônia. Não tenho esse prazer. Vamos ao seu encontro, replicou Lísias, envolvendo-me nas vibrações de seu imenso carinho fraterno.
há muito que tenho a honra de incluí-lo no círculo das minhas relações pessoais. Daí a momentos estávamos no grande recinto verde, consagrado aos trabalhos desse Ministério da Regeneração, que eu apenas conhecia de vista. Numerosos grupos de visitantes permutavam ideias sob a copa das grandes árvores. Lísias conduziu-me ao núcleo maior, onde Benevenuto trocava impressões com diversos amigos, apresentando-me com generosas palavras. O ministro acolheu-me cortês, admitindo-me na sua roda com uma extrema bondade. A conversação continuou nos rumos naturais e notei que se discutia a situação da esfera terrestre. Muito doloroso o quadro que vimos, comentava Benevenuto em tom grave. Habituados ao serviço da paz na América, nenhum de nós imaginava o que fosse o trabalho de socorro espiritual nos campos da Polônia. Tudo obscuro, tudo difícil. Não se podem ali esperar claridades de fé nos agressores, tampouco na maioria das vítimas, que se entregam totalmente a pavorosas impressões. Os encarnados não nos ajudam, apenas consomem nossas forças. Desde o começo do meu ministério, nunca vi tantos sofrimentos coletivos. Aqui vale um comentário importante, que quando ele fala do pensamento contrário, né, do pensamento em desequilíbrio por parte daqueles que são os agressores, nós imaginamos que toda a guerra se concentra, ou pelo menos essa parte negativa, se concentra na mente daqueles que são os inimigos, né, os chamados inimigos, esses que são os invasores. Mas, na verdade, nós temos também uma consequência muito natural sobre a população, aquela que é vítima, porque muitos daqueles que foram vitimados caem também nesse mesmo pensamento de revolta, nesse sentimento de vingança. Na maioria das vítimas, exatamente porque, pelo fato de nós encarnados não estarmos ainda devidamente espiritualizados, nós temos uma visão do mundo a partir da nossa perspectiva material. Então a minha vida é aquilo que eu estou vivendo, e se me tirarem isso, estão me tirando tudo. Quando nós assistimos, né, aos filmes que procuram retratar aqueles períodos de guerra, nós vemos então, né, que quantas pessoas perderam suas famílias, perderam seus amigos, né, tiveram suas vidas transformadas, daquele pouco que tinham, de repente se transformaram em nada. E há então aquele sentimento de revolta, de vingança, tentando enfrentar aquele que é o inimigo também. Nós vemos não apenas um sentimento de agressividade por parte dos agressores, mas por parte também dos defensores. Embora seja uma tarefa nobre, defender o patrimônio, defender as vidas, mas não importa, né, o que a gente coloca sempre nos nossos estudos, não importa o que você faz, importa como você faz. E muitas vezes aqueles que eram os defensores defendiam com um sentimento de ódio e de vingança extremamente intenso, fazendo com que, por exemplo, procurem descarregar todo esse sentimento sobre aqueles que são os seus inimigos. Então, na verdade, chega um momento da guerra, bom dia, Dudu, chega um momento da guerra em que você não identifica vítimas e inimigos, todos são inimigos. E aí então todos entram na mesma faixa vibratória. E como eu já comentei com vocês dos livros que falam sobre guerra, o livro Escada de Jacó, né, psicografado pelo Carlos Bacelli, fala da invasão do Kuwait em 2001, quando nós tivemos ali, né, os aliados, né, os países que se uniram contra o Iraque sobre o Kuwait, e mesmo depois de desencarnados, com ataques de homens-bomba, com ataques de forças militares e tudo mais, eles continuavam combatendo mesmo depois de desencarnados, sem se darem conta de que estavam mortos, entre aspas, e continuavam simplesmente tratando um ao outro como inimigos. Então por isso é colocado para nós, aqui nessa passagem tão importante, tudo obscuro, tudo difícil. Não se podem ali esperar claridades de fé nos agressores, tampouco na maioria das vítimas, que se entregam totalmente a pavorosas impressões. Os encarnados não nos ajudam, apenas consomem nossas forças. Desde o começo do meu ministério, nunca vi tantos sofrimentos coletivos. E a comissão demorou-se muito por lá?
perguntou um dos companheiros com interesse. Essa comissão, né, de enviados de nosso lar até aquela região da Europa. Todo o tempo disponível, ajuntou o ministro. Todo o tempo disponível, ajuntou o ministro. O chefe da expedição, nosso colega do auxílio, julgou conveniente permanecermos exclusivamente atidos à tarefa, para enriquecermos observações e melhor aproveitar a experiência. Com efeito, as condições não poderiam ser melhores. Acredito que nossa posição está muito distante da extraordinária capacidade de resistência dos abnegados servidores espirituais que ali se encontram em serviço. Todas as tarefas de assistência imediata funcionam perfeitamente a despeito do ar asfixiante, saturado de vibrações destruidoras. O campo de batalha, invisível aos nossos irmãos terrestres, é verdadeiro inferno de indescritíveis proporções. Nunca, como na guerra, evidencia o espírito humano a condição de alma decaída, apresentando características essencialmente diabólicas. Vi homens inteligentes e instruídos localizarem com minuciosa atenção determinados setores de atividade pacífica para o que chamam impactos diretos. Bomba de alto poder explosivo destrói edifícios pacientemente edificados. Aos fluidos venenosos da metralha casam-se as emanações pestilentas do ódio e a tornam quase impossível receber qualquer auxílio. O que mais nos contristou, porém, foi a triste condição dos militares agressores, quando alguns deles abandonavam as vestes carnais, compelidos pelas circunstâncias. Dominados, na maioria, por forças tenebrosas, fugiam dos espíritos missionários, chamando-lhes a todos de fantasmas da cruz. E não eram recolhidos para o esclarecimento justo? Inquiriu alguém, interrompendo o narrador. Benevenuto esboçou um gesto significativo e respondeu: será sempre possível atender aos loucos pacíficos no lar, mas que remédio se reservará aos loucos furiosos, senão o hospício? Não havia outro recurso para tais criaturas, senão deixá-las nos precipícios das trevas, onde serão naturalmente compelidas a reajustar-se, dando ensejo a pensamentos dignos. É razoável, portanto, que as missões de auxílio recolham apenas os predispostos a receber o socorro elevado. Os espetáculos entrevistos foram, portanto, demasiadamente dolorosos por muitas razões. Valendo-se de ligeiro intervalo, outro companheiro opinou: é quase incrível que a Europa, com tantos patrimônios culturais, se tenha abalançado a semelhante calamidade. Aqui ele faz uma referência, o tic-tac, ligeirinho bom dia. Aqui ele faz uma referência exatamente ao desenvolvimento intelectual e cultural que a Europa tem, mas no momento em que são estimulados, né, os instintos mais primitivos, tudo aquilo que aparentemente foi conquistado foi por água abaixo. Então, se entregar a tamanha calamidade, né, isso porque a nossa natureza, como os espíritos sempre nos instruem, que nós nos elevamos inicialmente intelectualmente para depois moralmente. Nesse caso, grande conhecimento intelectual. No momento de uma guerra, surge então ali toda a calamidade. Falta de preparação religiosa, meus amigos, definiu o ministro com expressiva inflexão de voz. Não basta ao homem a inteligência apurada. É-lhe necessário iluminar raciocínios para a vida eterna. As igrejas são sempre santas em seus fundamentos e o sacerdócio será sempre divino, quando cuide essencialmente da verdade de Deus. Mas o sacerdócio político jamais atenderá à sede espiritual da civilização. Sem o sopro divino, as personalidades religiosas poderão inspirar respeito e admiração, não, porém, a fé e a confiança. Mas e o espiritismo? Perguntou abruptamente um dos circunstantes. Não surgiram as primeiras florações doutrinárias na América e na Europa há mais de 50 anos? Não continua esse movimento novo a serviço das verdades eternas?
Benevenuto sorriu, esboçou um gesto extremamente significativo e acrescentou: o Espiritismo é nossa grande esperança e, por todos os títulos, é o consolador da humanidade encarnada. Mas nossa marcha ainda é muito lenta. Trata-se de uma dádiva sublime para a qual a maioria dos homens ainda não possui olhos de ver. Esmagadora porcentagem dos aprendizes novos aproxima-se dessa fonte divina a copiar antigos vícios religiosos. Querem receber proveitos, mas não se dispõem a dar coisa alguma de si mesmos. Invocam a verdade, mas não caminham ao encontro dela. Enquanto muitos estudiosos reduzem os médiuns a cobaias humanas, numerosos crentes procedem à maneira de certos enfermos que, embora curados, creem mais na doença que na saúde e nunca utilizam os próprios pés. Enfim, procuram-se, por lá, os espíritos materializados para o fenomenismo passageiro, ao passo que nós outros vivemos à procura de homens espiritualizados para o trabalho sério. O trocadilho arrancou expressões de bom humor geral, acrescentando o ministro gravemente: nossos serviços são astronômicos. Não esqueçamos, porém, que todo homem é semente da divindade. Ataquemos a execução de nossos deveres com esperança e otimismo, e estejamos sempre convictos de que, se bem fizemos a nossa parte, podemos permanecer em paz, porque o Senhor fará o resto. É aquela velha história, né, do Espiritismo sempre ser visto como fonte de fenômenos, né, de desenvolver em nós a intelectualidade, o raciocínio, a razão para a realidade do mundo espiritual sem nos transformarmos intimamente. Então, quantos de nós nos cegamos pela paixão do conhecimento e não desenvolvemos, né, o aspecto espiritual que é o mais importante nessa transformação? Por isso aquela passagem do Espírito Verdade, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz, né, instruí-vos, né, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos o segundo. Então, de modo geral, nós damos preferência sempre, né, com mais facilidade à instrução, porque a instrução ela é individual. Eu leio, eu me instruo, eu formo ali o meu pensamento em torno daquele assunto e não tenho que dar satisfação para ninguém. Agora, quando eu tenho que amar as pessoas, aí então eu tenho que quebrar uma série de barreiras que eu construí, que foram criadas, motivadas pelo orgulho, pela vaidade, pelo egoísmo. E aí então, quando eu tenho que quebrar essas barreiras e olhar para o outro como meu semelhante e compreender as nossas diferenças, compreender o nosso grau evolutivo diferenciado, cada um no seu estágio, aí então já é diferente. Como lembra, né, um espírito amigo, que é muito fácil, né, nós abraçarmos um amigo, mas é muito difícil nós apertarmos a mão, apenas apertarmos a mão dos nossos inimigos. Então, o amarmos, que é o primeiro mandamento, ele é sempre o mais difícil, porque ele depende muito, né, desse sentimento de fraternidade e de solidariedade entre os homens, e isso acaba não se desenvolvendo assim de um modo tão lento e significativo como nós imaginávamos. Né, Drácula, bom dia. Arnaldo colocou, né, mas mudou muito pouco, né? Fizemos centenas de pessoas chegarem e outro tanto estarem no espiritismo em busca de milagres, de cura do corpo físico, mas é muito natural, né, Arnaldo? A doutrina espírita ela tem para nós 150 anos. Muitos desses que estão nessa condição que você relatou são aqueles que têm contato pela primeira vez. Então sempre a gente vai ter aqueles que se aproximam. Agora o detalhe, né, o mais problemático são aqueles que já têm uma vivência, já têm o conhecimento e mantêm essa resistência. Então esperarmos daqueles que chegam pela primeira vez é muito natural. Eu fiz uma palestra uma vez que falava exatamente, né, o tema dessa palestra era abordar a importância do Espiritismo para cada um de nós. Né? Então, o que o Espiritismo pode fazer por mim, o que eu posso fazer pelo Espiritismo? Então a ideia era mais ou menos essa. Então eu trazia o seguinte raciocínio, né? Inclusive, né, sempre mencionava uma música do Oswaldo Montenegro, que dizia assim, né, que eu amava como amava um pescador que se encanta mais com a rede que com o mar. Esse verso ele me marcou muito quando eu ouvi essa música, porque ele tem uma relação muito próxima com aquilo que nós
vemos na doutrina espírita hoje. Se o pescador se encanta muito mais com a rede do que com o mar, que tem toda aquela imensidão, muitos de nós que nos aproximamos da doutrina espírita temos essa aproximação motivados por um motivo muito próprio. Né? Então, por exemplo, há aqueles que se aproximam da doutrina espírita porque perderam um ente querido. Então, o objetivo dele é ter aquela comunicação, não importa todo o corpo doutrinário que a doutrina espírita ofereça. Ele quer a comunicação. Há aqueles que passam por problemas familiares, então ele quer que a doutrina espírita resolva aquele problema. Não importa todo o corpo doutrinário de transformação moral, de elevação espiritual, ele quer resolver o problema dele. Há aquele que se aproxima porque ele quer a cura para uma doença que vem sofrendo. Então não importa o corpo doutrinário, ele quer a cura. Então a maioria de nós acaba se aproximando da doutrina espírita por um motivo muito particular. E há aqueles, né, que têm aquela formação de evangelização desde o início. Há aquele que se aproxima realmente por uma convicção, porque vê na doutrina espírita, e isso é uma minoria que nós temos, que vê na doutrina espírita realmente uma filosofia de vida nova, que vai transformá-lo. Há aqueles que se aproximam dos fenômenos, que o que importa para ele é abrir o livro dos médiuns e participar de uma reunião mediúnica onde fenômenos vão acontecer. Não importa todo o corpo moral, todo o corpo doutrinário que ele ofereça. Então, nós temos essa aproximação por motivos particulares. Daqueles que se aproximam, nós temos aqueles poucos que vêm, que têm aquele contato e começam então a descobrir tudo aquilo que a doutrina espírita vai oferecendo, vai se aproximando, se envolvendo, se encanta e aí então começa a promover a sua própria transformação. Mas a maioria, depois que cessa aquela dor inicial, volta para a sua vida normal. Então, infelizmente, é assim, nós vemos, chegamos na doutrina espírita, nos encantamos por aquele objetivo e são poucos aqueles que ficam. Então, daquela mesma forma, é como, aproveitando essa mesma analogia, né, desse verso da música de Oswaldo Montenegro, é aquela pessoa que anda em direção a uma montanha e ela vê aquela florzinha no pé da montanha e ela fica adorando a flor e se esquece de olhar para a montanha. Essa flor é exatamente o ponto que mais chama a atenção dela. A maioria de nós acaba sendo assim. E quando você se aproxima, por exemplo, no caso de uma cura, de um fenômeno, de uma dor ou de um sofrimento moral qualquer, ficando concentrado nesse ponto, no momento em que chega uma situação de grande turbulência, você se desequilibra, porque você não conseguiu criar uma base sólida para construir toda a sua ideia, toda a sua crença, vamos dizer assim. Porque o ponto dele é assim, olha, eu tenho uma doença, busco isso. Aí surge um problema e me desequilibro, porque eu não consegui criar esse alicerce para manter o meu equilíbrio em todas as situações. Nesse caso da guerra acontece a mesma coisa. Na Europa, principalmente, em que grande parte daqueles que eram seguidores da doutrina estavam ali focados, né, nos estudos dos fenômenos e tudo mais uma vez, surge uma grande turbulência moral, eles não têm estrutura para poder segurar. Por isso, então, o Espírito coloca para nós aqui a grande dificuldade que nós encontramos, dos espíritas, inclusive, de não terem ainda uma formação sólida para poder suportar principalmente uma turbulência de tão grandes proporções, como foi o caso da guerra. Colocou também Arnaldo, né? Tínhamos aqui um dirigente em busca da cura do câncer do filho, através de um médium que vende água fluidificada. Ela desligou-se da casa e da causa. Isso é muito triste exatamente por isso, né? Nós estamos ali, embora estejamos envolvidos muitas vezes em muitas tarefas, em muitos trabalhos e tudo mais, as nossas convicções ainda dependem daquele ponto. É como se fosse uma única linha que segurasse, sustentasse toda a crença dela. Ela não criou, né, aquela rede que vai prendê-la de todas as formas. Então, infelizmente, a gente acaba vendo isso. E é o que eu coloco para vocês, né, uma filosofia, um pensamento que eu tenho, que é muito sólido, muito marcante para mim. Né? Você trabalha pela causa ou por causa? Aqueles que trabalham por causa, se você tira a causa, ele não tem mais nada em que se apegar. Quando você trabalha pela causa, é você que tem a pretensão, o desejo, a intenção de se doar por aquela causa, independente das causas que te levaram até lá. Então muita gente continua a doutrina pela causa. Eu vou porque tem aquele médium, eu vou porque eles estão me curando. No momento em que aquele médium vai embora,
ou que aquela cura não aparece, ele simplesmente desiste porque a causa não tinha sido abraçada. E assim acontece com a maioria. Muitos trabalhadores vão ao centro espírita porque tem uma dependência da instituição. A partir do momento em que ele se desencanta com a instituição, ele deixa. É assim que nós vemos, né? E isso não só na doutrina espírita, em toda a filosofia, seja a filosofia religiosa, seja a filosofia política, seja a filosofia social, não importa qual seja, uma profissão. Se você está lá por causa de alguma coisa, quando a causa cessa, você perde toda a motivação de continuar. Por isso nós vemos então aqueles que são ex-espíritas, ex-católicos, ex-evangélicos. Ele estava ali por um motivo particular. E aí, então ele vai buscar em outros caminhos. Porque exatamente aquela causa não o tocou ainda. No nosso caso, pelo menos, nós trazemos essa nossa convicção. Né? E pelo menos a causa, podemos assim não abraçar com todas as forças, né? Nós acreditamos, mas somente passando por esses testes difíceis é que a gente vai colocá-la realmente à prova, né? E a prova virá. Mas enquanto nós estamos ali agarrados a ela, essa é a nossa principal motivação. Continuando aqui para nós então, diz aqui então no capítulo 44 agora, depois dessa troca, né, de ideias com o ministro Benevenuto, que esteve então na Europa com uma comissão e trouxe essas notícias aqui para o Brasil, especial para nosso lar, passava então, né, essas ideias para outros colegas, para outros irmãos. Né? Capítulo 44, as trevas. Vamos agora conhecer exatamente ali o que acontece nos bastidores da guerra. Né? Enriquecendo-nos as alegrias da reunião, Lísias deu-me a conhecer novos valores da sua cultura e sensibilidade. Dedilhando com maestria as cordas da cítara, fez-nos lembrar velhas canções e melodias da terra. Dia verdadeiramente maravilhoso. Sucediam-se júbilos espirituais como se estivéssemos em pleno paraíso. Quando me vi a sós com o bondoso enfermeiro do auxílio, procurei transmitir-lhe minhas sublimes impressões. Lembrando, né, que Lísias ele era do auxílio, porque ele trabalhava naquele hospital onde André Luiz chegou. As câmaras da retificação era outro departamento que fazia parte do Ministério da Regeneração. Então eles eram ali colegas, mas que trabalhavam em áreas diferentes. Né? Então, quando me vi a sós com o bondoso enfermeiro do auxílio, procurei transmitir-lhe minhas sublimes impressões. Não tenha dúvidas, disse sorrindo, quando nos reunimos àqueles a quem amamos, ocorre algo de confortador e construtivo em nosso íntimo. É o alimento do amor, André. Quando numerosas almas se congregam no círculo de tal ou qual atividade, seus pensamentos se entrelaçam, formando núcleos de força viva, através dos quais cada um recebe seu quinhão de alegria ou sofrimento da vibração geral. É por essa razão que no planeta o problema do ambiente é sempre fator ponderável no caminho de cada homem. Cada criatura receberá aquilo que cultiva. Quem se oferece diariamente à tristeza, nela se movimentará. Quem enaltece a enfermidade, sofrer-lhe-á o dano. Observando-me a estranheza, concluiu: não há nisto mistério. A lei é a lei da vida, tanto nos esforços do bem como nos movimentos do mal. Das reuniões de fraternidade, de esperança, de amor e de alegria, sairemos com a fraternidade, a esperança, o amor e a alegria de todos. Mas se toda a assembleia de tendências inferiores, em que predominam o egoísmo, a vaidade ou o crime, sairemos envenenados com as vibrações destrutivas desses sentimentos. Tem razão, exclamei comovido. Vejo isso igualmente os princípios que regem a vida nos lares humanos. Quando há compreensão recíproca, vivemos na antecâmara da aventura celeste. E se permanecemos em desentendimento e maldade, temos o inferno vivo. Lísias teve uma expressão de bom humor, confirmando a sorrir. Foi então que me lembrei de interpelá-lo sobre uma coisa que de algumas horas me torturava a mente. Referira-se o governador, quando nos dirigiu a palavra, aos círculos da terra, do umbral e das trevas.
Mas, francamente, não tinha eu, até então, qualquer notícia deste último plano, desse círculo das trevas que ele comenta. Não seria região trevosa o próprio umbral, onde vivera por minha vez, em sombras densas durante anos consecutivos? Não via nas câmaras numerosos desequilibrados e doentes de toda espécie, procedentes das zonas umbralinas? Recordando que Lísias me dera esclarecimentos tão valiosos da minha própria situação no início da minha experiência em nosso lar, confiei-lhe minhas dúvidas íntimas, expondo-lhe a perplexidade em que me encontrava. Ele esboçou uma fisionomia bastante significativa e falou: chamamos trevas as regiões mais inferiores que conhecemos. Considere as criaturas como itinerantes da vida. Alguns poucos seguem resolutos, visando o objetivo essencial da jornada. São os espíritos nobilíssimos que descobriram a essência divina em si mesmos, marchando para o alvo sublime sem vacilações. Então ele primeiro aqui fala do primeiro grupo, né, que são aqueles que caminham, né, convictamente para esse alvo sublime, sem qualquer tipo de vacilação, sem qualquer tipo de enfraquecimento. A maioria, entretanto, estaciona. Temos então a multidão de almas que demoram séculos e séculos recapitulando existências. Os primeiros seguem por linhas retas, os segundos caminham descrevendo grandes curvas. Nessa movimentação, repetindo marchas e refazendo velhos esforços, ficam à mercê de inúmeras vicissitudes. É assim que muitos costumam perder-se em plena floresta da vida, perturbados no labirinto que tracejam para os próprios pés. Classificam-se aí os milhões de seres que perambulam no umbral. Outros, preferindo caminhar às escuras, pela preocupação egoística que os absorve, costumam cair em precipícios, estacionando no fundo do abismo por tempo indeterminado. Compreendeu? Aqui a gente comenta 3 grupos gerais que Lísias aqui apresentou para André Luiz. E Kardec já trouxe para nós isso lá no Livro dos Espíritos, na questão número 100, quando ele fala para nós dos diversos níveis evolutivos dos espíritos, desde aqueles que são os espíritos puros, até aqueles espíritos numa condição melhor, aqueles espíritos da terceira categoria de vários grupos, né, desde aqueles que são os mais perturbados, inferiores e vivendo realmente naquela condição de maldade, até aqueles que são vacilantes, que são espíritos comuns, como a grande maioria de nós. Então, nesse primeiro grupo, fala daqueles espíritos que seguem em linha reta. Eles já se espiritualizaram suficientemente nesse estágio em que se encontram e fazem apenas aquilo que é o certo. E vão crescendo de encarnação em encarnação, evoluindo de mundos a mundos. Mas são aqueles que agem com equilíbrio, agem com convicção e perseverança. Aquele segundo grupo, que constitui a maioria, é formado por aqueles espíritos que vivem de uma forma completamente alheia a essa realidade espiritual e todas as leis que regem a nossa existência. Então eles vivem de acordo com os prazeres, de acordo com os interesses do mundo. E aí então eles acabam se prendendo durante bastante tempo num círculo vicioso de dor, de revolta, de provas, expiações, depois novamente dor, revolta, e assim eles vão vivendo encarnação após encarnação. Nós, por exemplo, durante muito tempo, estamos presos nesse círculo. Talvez agora que nós temos a doutrina espírita como sendo para nós uma diretriz, nós tenhamos condutas diferentes, pelo menos minimizando aqueles erros mais graves. Mas ainda temos, né, as nossas dificuldades de paciência, de tolerância, de caridade, de perdão, de auto-perdão. A gente ainda tem essas dificuldades. Mas pelo menos os erros mais graves, mais críticos, nós não cometemos mais. Então nós procuramos acertar, embora não consigamos ainda atingir o objetivo com todo o êxito que nós gostaríamos. Então, mas a grande maioria, quando nós olhamos pela rua das pessoas, elas estão vivendo dia após dia, cada uma preocupada com o seu próprio interesse. É aí então que elas estão colocadas num cenário, numa determinada condição, em que elas têm que cumprir suas provas, suas expiações,
junto, né, inicialmente sobre si próprios no seu mundo íntimo, com suas limitações, com suas frustrações e dificuldades, ligadas a um grupo de espíritos, formando ali uma pequena comunidade, seja a família, seja o ambiente social onde vive. E aí então ela não suporta a família, não gosta de ninguém, então em vez de buscar a harmonia com esse grupo, tendo consciência, como lembra Joana de Ângeles, que a maioria das famílias aqui no nosso planeta é formada por espíritos em conflitos do passado e, portanto, estão ligados agora para reajuste, pelo fato de não ter esse entendimento e mesmo se tivessem, não se importarem com isso, continuam gerando conflitos para as encarnações seguintes. Então, vivem agora com a família. Se todos se reencontraram, não se suportam, não se toleram, cada um vai para um canto. Na encarnação seguinte, vão se juntar de novo para tentar resolver numa outra condição. Criam de novo os conflitos e tal, vai para outro lugar. Socialmente, nasce num ambiente onde tem ali divergências, onde tem dificuldades no campo material, no campo financeiro. E aí então ele vive reclamando, e quando tem dinheiro ele gasta inapropriadamente, ele abusa da sua condição, do seu poder, da sua inteligência. Na encarnação seguinte ele gera novos conflitos. Então não é simplesmente assim, olha, eu sou um espírito encarnado. Se eu tenho uma doença, essa doença é educativa, então eu tenho que trabalhar junto dela para tirar o melhor proveito dessa lição. Se eu estou vivendo com espíritos com quem eu tenho conflito, eu tenho que acabar com esses conflitos e criar harmonia no meu modo de viver. Se por acaso a minha condição financeira exige um esforço contínuo para a minha sobrevivência, então eu vou trabalhar com dignidade, com equilíbrio. Então, em vez de nós optarmos por esses caminhos construtivos, apesar das experiências dolorosas, nós simplesmente nos rebelamos e criamos novas situações. Então hoje nós temos a doutrina espírita que traz todo esse ensinamento para nós. Muito bem, a nossa mente está clareada. Agora vem a nossa vontade. Qual é exatamente a nossa vontade, a nossa disposição para investir esforços para seguir esses ensinamentos transformando nossa vida? Se nós, espíritas, por exemplo, que temos esse entendimento, num universo de tantos bilhões de pessoas, e nós somos aquele pequeno grupo que tem esse entendimento, imaginamos o que acontece pelo mundo afora. Porque quando se fala dessa multidão de almas que se demoram séculos e séculos recapitulando existências, nós falamos no mundo todo. Em todos os países, em todos os continentes, nós ligamos os nossos televisores e vemos aí problemas no mundo todo. Parece que isso nunca vai acabar e, na verdade, nós estamos ali vendo repetições de experiências dolorosas que parecem intermináveis. E elas só vão acabar quando os próprios espíritos pararem de agir dessa mesma forma. Então hoje nós temos a oportunidade de resolver os nossos problemas. É claro que nós não saltamos, embora Lísias, assim como André Luiz, assim como Kardec, né, ambos fizeram para nós ali uma classificação desses grupos, né? Isabel, bom dia, boa tarde. Bom dia. Embora Kardec eles tenham feito uma classificação para nos ajudar nesse entendimento, nós não vamos agora, bom, eu era um espírito entre essa multidão de almas que demoram séculos e séculos. Eu estava, até ontem, domingo, eu estava nesse grupo, mas hoje, segunda-feira, eu penso diferente. Então minha próxima encarnação vai ser nesses espíritos que seguem por linhas retas. As transformações, infelizmente, não acontecem dessa forma. Nós sabemos que a natureza não dá saltos. E, portanto, a nossa transformação não acontece de uma hora para outra. Mas Gandhi traz para nós uma grande mensagem. Para toda grande viagem começa com o primeiro passo. Então nós estamos agora dando passos muito mais firmes, muito mais convictos na direção desse crescimento. Ainda tropeçamos em dificuldades que cruzam o nosso caminho, né, em desafios que são apresentados para nós pela nossa própria necessidade de rever o nosso passado. Mas nós podemos fazer diferente a partir de agora. Então, temos essa possibilidade. Por isso, então, é colocado para nós aqui por Lísias. O primeiro grupo é aquele grupo que anda certinho, faz aquele trabalho
de construção, aquele trabalho de transformação, e certamente colherão os frutos no futuro, evitando, né, todos aqueles problemas do passado que eram criados cotidianamente. O segundo grupo é aqueles que ficam circulando nesse mundo de sofrimento e de dor que eles próprios geram. E o terceiro grupo, então, desses espíritos que, devido a essa condição tão egoística que estão vivendo, criando mal para si próprios, criando mal para os semelhantes, se lançam, então, nesses precipícios. E aí, então, eles ficam estacionados no fundo desse abismo por tempo indeterminado. Nós veremos esse mesmo ambiente de trevas, livro, por exemplo, Libertação, onde nós encontraremos ali grupos de espíritos que se encontram no fundo desse abismo, vivendo tantos e tantos sofrimentos. O Chico lembrou, né, quando eu acho que sou santo, os erros estão nos outros. Né? É sempre mais fácil, né, a gente colocar assim, olha, eu sou melhor, eu sou um espírito mais evoluído, e os pobres coitados estão sofrendo. Né? E de repente é aquela minha pretensão intelectual que não tem ali uma relação muito direta com a minha pretensão moral, com a minha condição moral. Né? Então ainda nós estamos crescendo, mas quando nós aprendemos sobre esses ensinamentos que a doutrina espírita nos traz, né, então nós ficamos sempre pensando assim, olha, eu vivo analisando as minhas atitudes, causa e efeito. Cada palavra que eu emito, cada atitude que eu tenho, cada pensamento que eu crio na minha mente, vai me trazer uma consequência e uma consequência para os outros à minha volta. O que exatamente eu estou semeando no meu caminho? Então, esse autoconhecimento, que é um dos pilares principais que a doutrina espírita nos apresenta dentro do campo da autotransformação, esse autoconhecimento ele tem que ser desenvolvido em nós. E nós nos olharmos de fato como nós somos e não como nós gostaríamos de ser. Porque sendo espírita, eu me vejo como um espírito melhor. Mas quem realmente eu sou? Aí eu paro, me olho no espelho e começo a perceber, nossa, quanta coisa ainda falta para eu chegar naquilo que eu imaginava ser. Mas o trabalho continua, é um trabalho contínuo de esforço e transformação. Continua para nós aqui, Lísias, vamos lá. As elucidações não poderiam ser mais claras. Sensibilizado, porém, com a extensão e complexidade do assunto, ponderei. Entretanto, que me diz dessas quedas? Verificam-se apenas na Terra? Somente os encarnados são suscetíveis de precipitação no despenhadeiro? Lísias pensou um minuto e respondeu. Sua observação é oportuna. Em qualquer lugar, o espírito pode precipitar-se nas furnas do mal, salientando-se, porém, que nas esferas superiores as defesas são mais fortes, imprimindo-se, consequentemente, mais intensidade de culpa na falta cometida. Aqui o detalhe importante, né? O espírito, quanto mais evoluído ele é, muito mais atento e vigilante ele fica. E quando ele comete um erro, ele realmente sente uma culpa muito grande, porque ele sabia que não deveria fazer isso. Agora, nesse campo mediano, e até mesmo no campo inferior onde nós nos encontramos, nós não apenas cometemos o erro, mas nós procuramos justificar esse erro. E a culpa não surge, a consciência não desperta. Então, tanto o espírito encarnado como desencarnado, não importa a condição em que ele esteja, de encarnado ou de errante, ele sempre terá, através do livre-arbítrio, a possibilidade de construir novos caminhos. Caminhos positivos e caminhos negativos. Entretanto, objetei aqui, André Luiz colocando, a queda sempre me pareceu impossível nas regiões estranhas ao corpo terreno. O ambiente divino, o conhecimento da verdade, o auxílio superior, figuravam-se-me antídotos infalíveis ao veneno da vaidade e da tentação. Ou seja, ele achava que estando desencarnado, com todo esse suporte que o espírito tem, seria impossível ele cair. Ele cai no mundo físico porque ele fica cego, influenciado pelo ambiente, pelas condições, mas como desencarnado as coisas são tão claras para ele que ele não pode cair. O companheiro sorriu e esclareceu. O problema da tentação é mais complexo. As paisagens do planeta terrestre estão cheias de ambiente divino, conhecimento da verdade e auxílio superior.
Não são poucos os que compartem ali as batalhas destruidoras entre as árvores acolhedoras e os campos primaveris. Muitos cometem homicídios ao luar, insensíveis à profunda sugestão das estrelas. Outros exploram os mais fracos, ouvindo elevadas revelações da verdade superior. Não faltam na terra paisagens e expressões essencialmente divinas. As palavras do enfermeiro calaram-me fundo no espírito. De fato, em geral, os guerreiros estimam a destruição na primavera e no estio, quando a natureza estende no solo e no firmamento maravilhas de cor, perfume e luz. Os latrocínios e homicídios são praticados de preferência à noite, quando a lua e as estrelas enchem um planeta de poesia divina. A maioria dos verdugos da humanidade constituem-se de homens eminentemente cultos, que desprezam a inspiração divina. Renovando minha concepção referente à queda espiritual, acrescentei: contudo, Lísias, poderá você me dar uma ideia da localização dessa zona de trevas? Se o umbral está ligado à mente humana, onde ficará semelhante lugar de sofrimento e pavor? Há esferas de vida por toda parte, disse solícito. O vácuo sempre há de ser mera imagem literária. Em tudo há energias viventes e cada espécie de seres funciona em determinada zona da vida. Depois de pequeno intervalo em que me pareceu meditar profundamente, continuou: naturalmente, como aconteceu a nós outros, você situou como região de existência, além da morte do corpo físico, apenas os círculos a se iniciarem na superfície do globo para cima, esquecido o nível para baixo. A vida, contudo, palpita na profundeza dos mares e no âmago da terra. Além disso, há princípios de gravitação para o espírito, como se dá com os corpos materiais. A terra não é somente o campo que podemos ferir ou menosprezar, a nosso bel prazer. É a organização viva, possuidora de certas leis, que nos escravizarão ou libertarão, segundo nossas obras. É claro que a alma esmagada de culpas não poderá subir à tona no lago maravilhoso da vida. Resumindo, devo lembrar que as aves livres ascendem às alturas, as que embaraçam o cipoal sentem-se tolhidas do voo, e as que se prendem a peso considerável são meras escravas do desconhecido. Percebe? Lísias, porém, não precisaria fazer-me essa pergunta. Avaliei de pronto o quadro imenso de lutas purificadoras a desenhar-se ante meus olhos espirituais nas zonas mais baixas da existência. Como alguém que precisa ponderar bastante para exprimir-se, o companheiro pensou e concluiu: qual acontece a nós outros que trazemos em nosso íntimo o superior e o inferior, também o planeta traz em si expressões altas e baixas, com que corrige o culpado e dá passagem ao triunfador para a vida eterna. Você sabe, como médico humano, que há elementos no cérebro do homem que lhe presidem o senso diretivo. Hoje, porém, reconhece que esses elementos não são propriamente físicos, e sim espirituais na essência. Quem estime viver exclusivamente nas sombras, embotará o sentido divino da direção. Não será demais, portanto, que se precipite nas trevas, porque o abismo atrai o abismo, e cada um de nós chegará ao local para onde esteja dirigindo os próprios passos. Né? Então aqui, fechando esse capítulo 44, ele fala então sobre essas trevas. E André Luiz, aqui então, Lísias, traz esclarecimentos sobre essas regiões abissais que tem no nosso planeta. Porque a nossa visão ela é ainda muito materializada. Nós não temos ainda um entendimento exatamente de que forma que o espírito se encaixa nas dimensões espirituais aqui do nosso planeta. Regiões trevosas, regiões abissais, interior do planeta, são várias expressões que nós encontramos em obras espíritas falando sobre essas condições morais. Então nós temos ainda a ideia do alto
e do baixo, né? Quanto mais elevado o espírito é, mais alto ele fica. Quanto mais inferior, mais baixo ele está. Só que, na verdade, Elísias traz um entendimento interessante a respeito da própria gravitação. Quanto mais inferior o espírito é, mais denso é o seu perispírito e, portanto, mais ligado ao mundo físico. Não é uma questão de alto, baixo, preto e branco, aquela ideia fantasiosa de que o inferno fica no interior do nosso planeta e o paraíso fica junto às estrelas. Na verdade, nós falamos de uma questão puramente física, material. O espírito denso está entre nós, ou muitas vezes até em ambientes inferiores à nossa crosta. E aqueles mais elevados ascendem então aos planos superiores do espaço. Algo muito natural, por uma questão de atração, de afinidade e de densidade. Então, aqui mais para frente, em outras obras, nós teremos mais esclarecimentos sobre esse ponto, porque, como nós vimos aqui, André Luiz não trouxe instruções mais profundas a respeito desse grupo de espíritos trevosos, embora nós entendamos, né, as suas ações, principalmente nesse momento onde há a guerra acontecendo no nosso planeta. Mas veremos outras explicações mais para frente, com todo o cuidado, né, para não nos deixarmos levar por essas interpretações muito fantasiosas que nós encontramos aqui no nosso meio, né? Então tentaremos aqui ver com a maior serenidade possível e entendermos de que forma que os espíritos se posicionam de acordo com o seu grau evolutivo aqui no nosso planeta. Então, encerrando por aqui o nosso encontro de hoje, meus amigos, paramos então aqui no nosso capítulo número 44, As Trevas, e o próximo que nós chegaremos aqui vai ser então o capítulo 45, no campo da música, né? Nós teremos aqui provavelmente mais 2 encontros para finalizarmos aqui o nosso livro Nosso Lar, já antecipando também que, pegando aqui a sequência do nosso livro, nós teremos nas próximas obras o segundo de André Luiz, que são Os Mensageiros. Nós já emendaremos sem muita cerimônia, né? Porque como André Luiz vai trabalhando conosco, dando ali apresentando para nós, né, uma sequência de eventos que ele foi vivenciando, então, terminando o Nosso Lar, provavelmente na semana que vem nós já iniciamos então Os Mensageiros. Depois teremos Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, No Mundo Maior, Libertação, Entre a Terra e o Céu, Nos Domínios da Mediunidade, já vem aqui a parte mais complicada, Ação e Reação, Evolução em Dois Mundos, Mecanismos da Mediunidade, Sexo e Destino, Desobsessão, e depois E a Vida Continua, que é o último livro aqui da série, né, de A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz. Então, pessoal, fechando por aqui o nosso encontro de hoje, próximo encontro 45. Só isso, tic-tac por esse ano, né? Vamos ver aqui quanto tempo vai demorar para a gente poder concluir toda essa coleção